também um slide para os irmãos acompanharem esse estudo que a gente trará. Talvez não dê tempo de dar tudo hoje, mas se não der tempo, não tem problemas, em outra ocasião a gente continua, né? Vamos abrir nossas Bíblias em João 1,14, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E vamos fazer a leitura. João 1, capítulo 1, versículo 14. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Que o Senhor Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Esse capítulo 1 de João, ele é bem significativo, porque ele traz muita teologia com a palavra verbo, né? Uma vez uma senhora me disse: olha, me disseram que era para me começar a ler a Bíblia por João. E eu comecei. Só que eu não entendi nada no começo, né? Era verbo para cá, verbo para lá, e eu não entendi foi nada do que eu estava lendo, né? E essa senhora já era crente de longa jornada, né? E ele usa essa palavra verbo porque é uma palavra emprestada, digamos assim, da filosofia grega. Essa é a palavra logos, que pode significar várias coisas: mensagem, palavra, verbo, lógica, né, de onde vem a nossa palavra lógica. E dentro da filosofia grega, o verbo, ou logos, ele está mais ligado com a lógica, com o sentido, com o que é a lógica do mundo. E João diz: olha, Jesus é a lógica. As coisas só fazem sentido através desse verbo. Ele é a mensagem de Deus, ele é a palavra de Deus, é aquele que traz sentido a todas as coisas, né? E é interessante, como diz, que o verbo habitou. A palavra habitar que João utiliza é a palavra tabernacular, a ideia de armar tenda. Deus se fez homem e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vamos ver então hoje, né, a respeito de Jesus. Jesus, ele é o centro da Bíblia. Todos os textos bíblicos, eles vão apontar para Jesus, né? Charles Spurgeon, ele dizia inclusive o seguinte: olha, se você estiver pregando e não souber, no caso aí, principalmente no Antigo Testamento, né, como chegar a Cristo, você vai fazer o seguinte, né? Pense na cidade no contexto dele, Londres, né, na Inglaterra, onde todas as ruas da Inglaterra levam a Londres. Mas se você não sabe a rua correta, pule as cercas, pule os muros, mas chegue em Londres. Da mesma forma, se você pregar e não souber chegar em Cristo, você tem que pular os muros e pular as cercas e chegar em Cristo de alguma forma. Porque se você pregar a Bíblia e não pregar Cristo, você não pregou a Bíblia. Porque ela, de um todo, ela aponta para Cristo. E é verdade, Jesus, ele é o Adão escatológico. Jesus, ele é o Cordeiro Pascual de Êxodo. Jesus, ele é aquele para os quais os profetas apontaram. Ele é aquele personagem tipificado nos reis de Israel, nos sacerdotes de Israel. Então tudo de fato ele se cumpre plenamente em Cristo. Toda a Escritura ela aponta para Jesus Cristo. E Jesus, a doutrina que fala a respeito de Cristo é chamada de cristologia. Esse nome logia significa estudo, né? Estudo de Cristo, por isso cristologia. Você também vai ver o próprio termo teologia, né? Teo significa Deus, então é o estudo de Deus. Entre outros logia aí que você vai ver, eclesiologia, escatologia, porque logia significa estudo. Então o estudo de Cristo é cristologia. E Jesus Cristo, algumas coisas básicas que nós precisamos afirmar é que Jesus, ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem em uma só pessoa. 100% Deus, 100% homem.
Ele não é 50% Deus e 50% homem. Ele é 100% Deus e também 100% homem. E a fé só em Cristo e na salvação pela graça desse Cristo, ela vai distinguir o cristianismo de todas as outras religiões. Por isso que os cristãos recebem o nome de cristãos, porque eles creem em Cristo, né? Não teria como ser diferente. Então vai distinguir do judaísmo, vai distinguir do islamismo e de tantas outras religiões importantes no mundo, né? A primeira coisa que eu gostaria de observar com vocês é os nomes de Jesus. Na Escritura, quando a pessoa recebe o nome, esse nome, ele funciona como funciona um apelido no nosso contexto. O que é um apelido? Um apelido é um nome que se dá à pessoa por uma característica dela. Eu não sei se vocês já tiveram um apelido, eu já tive algumas, mas nunca nenhum pega, né? Sempre é relacionado com o baixo peso, né? Então, um apelido é isso, ele vai caracterizar a pessoa. Os nomes na Escritura, eles também vão caracterizar a pessoa. E o primeiro nome de Jesus, né, é Jesus. Isso é anunciado em Mateus 1:21. Vai lá para Mateus 1:21. Volte um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Nós temos o anúncio do anjo a Maria, de que iria nascer o Redentor, né? Mateus 1:21 diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, é uma ordem que o nome dele deveria ser Jesus. No grego, Jesus, né? Jesus, esse nome é igualzinho o nome de Josué. Então, quem tem o nome Josué, tecnicamente falando, é o Jesus, o nome da pessoa, né? É idêntico, não existe, zero diferença entre o nome Jesus e Josué. Entretanto, nas traduções faz-se uma diferença. E o que é que significa Jesus? Significa Salvador. É isso que significa. E por que significa Salvador? Porque isso vai caracterizar ele. Veja que ele vai salvar o seu povo. É uma salvação limitada. Ele não veio para salvar o mundo ou todas as pessoas indiscriminadamente, mas quem? O seu povo, a saber, aqueles que creem no seu nome. Só são esses que serão salvos, né? E também essa salvação ela é espiritual. Eles vão ser salvos de quê? Dos pecados deles. Não é salvação de justiça social, não é salvação do seu inferno que você mesmo criou na sua mente, talvez seja das suas enfermidades. Jesus veio para me salvar das minhas enfermidades. De fato é verdade, mas das suas enfermidades no futuro, porque ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Mas isso não quer dizer que você não vai adoecer hoje, mas sim que eternamente já não existirá mais a doença, né? Então a salvação ela é no campo espiritual e não no campo físico ou secular ou comum. E outro nome dado a Jesus é o nome de Cristo. Cristo significa ungido. É isso que significa Cristo. É o nome oficial do Messias. Nós temos Messias como o nome mais vulgar. Messias e Cristo não é nome próprio, viu, pessoal? Não é nome próprio, são títulos, por assim dizer. E então, esse termo Cristo significa o ungido. É o termo oficial do Messias, né? E também nós temos o outro termo, Filho de Deus. Essa expressão, ela vai indicar a divindade de Jesus. Quando nós falamos Filho de Deus hoje, o pessoal tem a moda de dizer assim, né? Todo mundo é filho de Deus. Bom, se você falasse um negócio desse, lá para o judeu, né? Você chegasse para o judeu, olha, eu sou filho de Deus. Sabe o que ele ia fazer? Ele ia pegar as pedras que tivesse no chão para atacar em você. Porque isso era o quê? Blasfêmia. Isso era, você estava se igualando a Deus. Era assim que funcionava. Quer ver? Vá para João 5. João 5, nós temos isso.
João 5 diz assim, passadas estas coisas havia uma festa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem és o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já estáis curados, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, dizer que era filho de Deus era fazer-se igual a Deus. A ideia é mais ou menos essa. Um filho de um ser humano é o quê? Ser humano. Portanto, um filho de Deus é por natureza o quê? Deus. Claro, nós somos filhos de Deus em um sentido diferente daquele que Jesus é. Nós somos filhos adotivos de Deus, enquanto Cristo é o Filho eternamente gerado pelo Pai. Então, esse termo Filho de Deus indica divindade, enquanto o Filho do Homem indica humanidade. Esse termo Filho do Homem, ele está mais ligado com o texto de Daniel 7, do ancião de dias, em que o Filho do Homem sobe nas nuvens do céu para receber dele o reino, né? Então, a vinda nas nuvens de Daniel 7 é a ascensão de Cristo. E também em Ezequiel vai ter muito esse termo, né? Mas, enfim, filho do homem é literalmente filho de Adão. Indica a humanidade também de Jesus Cristo. E outro nome que ele recebe é Senhor. Esse nome exalta a pessoa de Jesus. É o termo equivalente ao nome Adonai no Antigo Testamento. E também o equivalente ao nome pactual de Deus, Javé, ou Iavé, né? É o equivalente a Senhor. Portanto, esses nomes vão revelar o caráter de Jesus. Agora, passamos para a pessoa e as naturezas de Jesus. Jesus, ele é uma pessoa divina. E preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus, quando a gente fala em pessoa, a gente está falando no ente, no ser, na personalidade primária e primordial, por assim dizer. Por que é importante isso? Porque essa doutrina, ela é a mais perigosa e a mais distorcida por ser um pouco difícil. Não é fácil. Jesus, quando a gente fala doente e não da pessoa do Redentor, nós falamos que Jesus, ele é uma pessoa divina, não uma pessoa humana. Entenda isso. Quando a gente fala doente, do ser, ele primordialmente é o quê? Uma pessoa divina. Enquanto pessoa divina, naturalmente, o que é que Cristo tem? A natureza divina. Houve um tempo na história da igreja em que começou-se a utilizar o termo Maria Theotokos, ou Maria Mãe de Deus. Houve um rapaz chamado Nestório, que teve dificuldades com essa doutrina. E Nestório, ele ouvia aquilo e aquilo parecia não encaixar muito bem, né? Na teologia e tudo mais. Nestório, então, se levantou contra a utilização do termo Maria Mãe de Deus, e ele, para tentar resolver o problema,
porque uma vez que Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, utilizava-se o termo Maria, mãe de Deus. Ele diz o seguinte: não, Maria é mãe da pessoa humana de Jesus, mas não da pessoa divina. Isso foi para o concílio da igreja, e Nestório foi taxado, ele é taxado até hoje como herege. E essa doutrina da dupla personalidade do Redentor, como Jesus, uma pessoa divina e uma pessoa humana, ficou conhecido como nestorianismo. Nestório estava errado, porque ele fez da trindade uma quadrindade: a pessoa do Pai, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa divina do Filho e a pessoa humana do Filho. Estava, de fato, errado aquilo que Nestório disse. Entretanto, eu creio que Nestório quis dizer outra coisa com os termos errados, não é? Então, desde daí em diante, se diz e se crê que Jesus, ele é uma pessoa divina. Por ser uma pessoa divina, ele possui uma natureza divina. Quando Jesus Cristo encarna, ele toma para si uma natureza humana. Ele não toma para si uma pessoa humana, porque isso não faz sentido quando a gente fala de ente, de ser. Ele já era uma pessoa divina. Então, ele tem a pessoa divina com a natureza divina. Agora, ele encarna e pega para si o quê? Uma natureza humana. O que é uma natureza humana? Basicamente, a natureza humana, ela consiste em um corpo e uma alma racional, que Cristo toma sobre si. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 8, na seção de número 2, diz assim: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si o quê? A natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, ou seja, 100% homem. Isso vai ser importante mais tarde quando eu falar sobre isso, né? Ele era 100% homem. As duas naturezas inteiras, quais naturezas que ele está falando? Divina e humana, né? As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Então essa doutrina se chama a doutrina da unipersonalidade do Redentor. Ele era uma pessoa divina, com a natureza divina, e toma sobre si uma natureza humana, tornando-se agora 100% Deus e 100% homem. Esse termo, Maria, Mãe de Deus, ele é certo e errado ao mesmo tempo. Em que sentido esse termo ele está certo? No sentido de que você fala que Maria é a mãe da pessoa do Redentor, Jesus. Isso é inegável. De fato, ela é a mãe de Deus nesse sentido. Mas você não pode entender esse termo, Maria, Mãe de Deus, no sentido da divindade em sua plenitude. Porque, por exemplo, Maria não é mãe do Espírito Santo. Espírito Santo é Deus. Maria não é mãe de Deus Pai. E nem é mãe de Deus Filho no que diz respeito à sua unipersonalidade eterna. Ela é mãe de quê? Da pessoa do Redentor. Depois que Cristo toma sobre si a natureza humana, ele assume para si todas as propriedades de um ser humano, inclusive de ter uma mãe. Então, nesse sentido, é correto dizer que Maria é mãe de Deus, mas se você entende Deus num sentido amplo e pleno, não é bom usar isso. Não é bom você expressar que Maria é mãe de Deus, porque a chance de ser mal compreendido é maior do que a de ser bem compreendido. Diga Maria, mãe de Jesus. É mais cômodo, digamos assim. Mas tecnicamente não está errado, né? Se você vê dessa maneira.
Então, essa doutrina, ela funciona dessa seguinte maneira. E Jesus, ele é Deus, mas ele é uma pessoa distinta da pessoa do Pai e da pessoa do Espírito Santo. Eles não são a mesma pessoa. Você vê, por exemplo, no batismo de Jesus. Você tem um filho sendo batizado, você tem Deus Pai falando do céu, e você tem um Espírito Santo que desce como pomba sobre ele. Não é verdade? Então são três pessoas distintas, são três personalidades distintas que subsistem em uma única essência, que é Deus. Só que isso aí já é doutrina da Trindade, mas envolve, claro, a pessoa de Deus, de Jesus Cristo, melhor dizendo. E por que é necessário a divindade de Jesus? Por que Jesus ele tinha que ser Deus? Por que Deus não enviou um anjo? Ou então por que Deus não levantou um homem natural, que não fosse Deus, para fazer aquilo que Cristo fez, né? Houve também, no início da história da igreja, uma heresia chamada diálogos. Também você vai encontrar como alagói, tem vários nomes para isso aqui, viu? Essa heresia, dentre tantas coisas que eles falavam, eles diziam que Cristo é o ser divino que desceu sobre Jesus no batismo. Então eles diziam assim, olha, Cristo é um ser divino, Jesus não, Jesus é o homem. E esse ser divino, na hora que Jesus é batizado, desce sobre ele. Alguns entendiam também que o Espírito Santo ele possuiu Jesus. É uma possessão demoníaca ao contrário. Entendeu? Era como se o Espírito Santo tivesse possuído Jesus no momento do seu batismo. Isso aí foi condenado como heresia. E é de fato heresia, né? Não é assim que a coisa funciona. E aí esse Cristo, esse ser divino, ele abandonou Jesus no momento da crucificação. Por que dizia-se isso? Porque a pessoa mais difícil de entender nesse mundo é a pessoa de Jesus. É complicado quando você olha para Jesus, 100% Deus, 100% homem. É difícil de você entender, não é fácil. Não é fácil. Por isso que para o judeu é o quê? Loucura, né? É escândalo. E quando você se perguntava, por exemplo, Deus morreu? Jesus é Deus, e aí? Deus morreu? Aí existiam várias formas das pessoas escaparem das dificuldades. Aí eles inventavam um monte de coisa errada para escapar de uma dificuldade, caía numa ribanceira terrível, né? De falsos ensinamentos. Então o que aconteceu? Esse ser divino não pode morrer. Na hora da crucificação, ele, e Jesus ficou sozinho. Por isso que ele vai dizer, Deus meu, porque me abandonaste. Está errado. Também houve outra coisa chamada monarquianismo dinâmico. Nós tínhamos dois tipos de monarquianismo. O monarquianismo modalista, esse não interessa para a gente hoje, e o monarquianismo dinâmico. Dinâmico é a palavra que vem do grego dinamis, da onde vem a nossa palavra dinamite, por exemplo. Significa poder. E eles diziam o quê? Que em Jesus, a divindade, ela era apenas um poder impessoal. Não era uma personalidade, era um poder impessoal de Jesus, de Deus em Jesus. Isso aí é o que também errado. É como se fosse uma espécie de dom, uma energia, não é? Isso aí está errado. Jesus, ele era o que? 100% Deus. Somente, por que era necessário então ele ser Deus, né? Porque somente alguém que fosse Deus poderia arcar com toda a nossa dívida. Nós tínhamos o quê? Uma dívida eterna. Então, para pagar essa dívida eterna, teria que ser um ser eterno. Nenhum homem seria capaz de pagar a eternidade no inferno de homens de todos os tempos, de todos os lugares, de uma única vez, de forma intensiva, como Jesus fez. Nenhum homem era capaz disso. Tinha que ser o quê? Deus. 100% Deus. Então, por isso, a necessidade de Jesus, ele ser Deus. E Jesus, ele é homem, mas ele não deixou de ser Deus, como a gente viu. Ele permaneceu na sua personalidade divina, com sua natureza divina, e agora também ele adquire uma natureza
humana, né? E por que é necessária a humanidade de Jesus? Nós tivemos também heresias com respeito à pessoa humana de Cristo. Muitos diziam assim: olha, Jesus ele não é Deus, ele é só um homem. Havia poder e tudo. E outros diziam assim: não, é o contrário, ele era Deus, ele não era mesmo, era homem. E aí apareceu o docetismo. Docetismo vem do grego dokel, que significa parecer. Diz assim, ó, parece, mas não é. Ele parecia homem, chorava como homem, sentia fome como homem, vivia como, mas não era homem, parecia. Era uma espécie de fantasma, era uma aparição fantasmagórica, né? Então, dentro disso, houve várias questões, como por exemplo, a heresia do docetismo, ele parece homem, mas não é. Isso estava dentro da filosofia grega, que dizia que a matéria era má. Então Deus não podia jamais estar preso na matéria, pois a matéria é má e o espírito é bom. E veja a filosofia influenciando erradamente a teologia, né? E também estava dentro da ideia de uma substância etérea. Alguns diziam assim: não, ele era homem. Só que ele era um homem, ele não era como nós. Ele não era essa mesma matéria, era uma substância diferente. Etérea significa diferente. Era uma substância celeste. O homem foi feito do pó da terra, ele foi feito do pó do céu. Era mais ou menos essa a ideia. Não era homem de fato, né? Então, tudo isso aí foi o quê? Erros a respeito da pessoa do Redentor. Quando a gente chega nos nossos dias, nós temos a doutrina bonitinha, lindinha, mas teve muito trabalho para responder todos esses erros aqui durante a história, né? Para representar os homens e obedecer em nosso lugar, ele tinha que ser homem. Não podia um anjo representar os homens. Então ele tinha que ser o quê? Homem de fato. A gente viu que era necessariamente tinha que ser Deus. E também necessariamente tinha que ser o quê? Um homem. E também para ser o nosso exemplo de caráter e vida. Que é possível de fato um homem viver sem pecar. Quem foi que provou isso para nós? E um exemplo: Jesus. Ele tinha que ser homem e ele tinha que ser Deus. Só para responder, eu coloquei isso e não respondi, né? Quando fala da morte de Deus morreu. Não, quem morreu foi Jesus Cristo. No que diz respeito à sua natureza humana. O que é morrer? Isso confunde a cabeça das pessoas porque elas pensam que morrer é desaparecer. Não é assim que funciona na Escritura. Morte é o quê? Separação entre corpo e alma. E Jesus passa por esse processo. Ele morre e naquele momento o corpo dele está onde? Na sepultura. Mas o espírito dele está onde? No céu. Então, de fato, a pessoa do Redentor morreu. Mas a morte ela é aplicada aonde? Na natureza humana. Ela que de fato morre. Corpo e alma racional. Sabe quando a Escritura, quando a gente fala a descida ao Hades, Cristo desceu ao Hades, é que ele morreu, é que ele desceu à mansão dos mortos. Hades significa o quê? Mundo dos mortos. Para mim, a melhor tradução seria mundo dos mortos para Hades. Então, ele foi ao mundo dos mortos. O paraíso é o Hades, bem como também o Hades é o lugar onde estão os perdidos, que estão mortos. É o lugar, é o mundo dos mortos. Cristo desceu ao Hades. Ele foi à mansão dos mortos, como vai dizer o credo apostólico, né? Então, só significa isso, que ele de fato morreu. Então, já passamos ali 4 minutos. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo que seja rápido e que seja sobre a aula? Pelo menos ali os 4, 5 primeiros séculos ali foi de muito debate da trindade de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar, né? Hoje a gente deu tempo de ver apenas os nomes de Jesus e a sua pessoa e natureza. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, nós queremos nessa noite te agradecer por Jesus Cristo e também te agradecer pelos homens que o Senhor levantou ao longo da história para rebater os falsos ensinamentos a respeito de Jesus Cristo, pois a fé no Senhor revelado ela é fundamental para a salvação. E se nós não entendemos aquele a quem cremos, como nós podemos
de fato, ter esperança naquilo que Ele promete. Senhor, ainda hoje muitas pessoas têm se levantado, afirmando que Jesus não é Deus, que Ele é um semideus. Outros que Jesus não é homem. Mas Tu sabes de todas as coisas. Jesus era Deus e Ele era homem. E assim Ele se revelou para nós. E nós Te agradecemos, porque só assim o homem poderia alcançar a salvação. Também queremos Te pedir desde já, pela volta aos nossos lares, que o Senhor nos leve em paz e santidade, em nome de Jesus. Amém.